Boa noite, pessoal. Tá melhor, tá sim. Gente, muito bom estar aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme e hoje quero poder compartilhar com você aquilo que Deus falou no meu coração, e o meu desejo é que Deus fale com você também no seu coração nessa noite. E a primeira coisa que eu quero fazer é orar com você. Então, se você puder fechar os seus olhos. Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de ouvir da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos guarda, nos protege, trouxe cada um aqui em especial. E agora eu quero te pedir que o Senhor fale nos nossos corações, ó Deus. Usa a minha vida, que o Teu Espírito Santo me use como um instrumento para, da mesma forma que o Senhor falou no meu coração, tratou tanta coisa nele, ó Pai, que essa noite o Senhor possa tratar também nos corações daqui dessa noite, ó Pai. Obrigado. E que ajuda a gente, ó Deus, a manter o nosso foco, a estarmos prestando atenção e que nada venha tirar a nossa atenção da Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Galera, muito bom estar aqui com vocês. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer nessa vida, é comer. Comer é muito bom, não é verdade? Ó, a galera, o meu time aqui, ó, quem aqui gosta de comer? Levanta a mão. Comer é bom, mas já comeu com fome? Ah, mano, quando você está com fome, a realidade muda. E eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Eu gosto de comer, certo? Mas eu gosto dos congelados. Daquele que dá câncer, sabe? Que você come sabendo que você vai pegar câncer. Mas a gente segue o barco e vai. A última vez das vezes que Deus me deu a oportunidade de ir nos Estados Unidos, lá é o berço da comida congelada. E você chega no Walmart e tem aquelas milhões de possibilidades, e eu fico, cara, este é o meu lugar. Encontrei o meu lugar. E eu gosto muito. E naturalmente a pessoa que gosta de comida congelada gosta de comida que é mais rápido, gosta de um fast food e tudo mais. Mas eu tenho uma coisa para vocês. Sabe do que eu gosto? Ó, já começou já. Eu gosto de miojo. Agora a pergunta que define caráter: existe alguém aqui que não gosta de miojo e tem coragem de falar que não gosta? Olha. Viu? Ó, isso é caráter, hein? Gente, miojo é tudo de bom. Esse aqui é o mais gostosinho, que é o de galinha caipira. É bom, esse é bom, né? Galinha caipira é o top. É o melhor de todos, não é mesmo? O do yakisoba também é top. A noite do miojo, por favor, eu não estou te pedindo mais nada. Chegou o dia da vitória. E sabe, eu quero fazer uma pergunta para você. Já parou para pensar que a sua vida é igual um miojo? Sua vida é igual um miojo. E é o seguinte, gente. É isso que a gente vai conversar sobre hoje. Miojo. Tá? Prometo que vai ser bom. Assim espero eu também. Mas eu estava pensando e refletindo na vida, e muitas vezes a nossa vida é igual um miojo. E você já parou para pensar também que o miojo e a mediocridade podem ser a mesma coisa? Pergunta, questão de senso só. Não vou falar você que levantou a mão, me responda. Não, é só para eu saber. Isso quer dizer que você pode ser sincero, tá bom? Alguém aqui sabe o que é mediocridade? Levanta sua mão ó. Eu sei o que é mediocridade. Se você não sabe mais ou menos, você levanta meia mão, entendeu? Tipo, eu sei mais ou menos, eu acho que eu sei. Fique em paz, não vou perguntar, você que levantou a mão. E a mediocridade parece até um palavrão, né? Um xingamento chique. Ai, seu medíocre. Então eu fui lá pesquisar o que é mediocridade, para poder explicar para vocês de uma forma objetiva e clara. E mediocridade é a falta de mérito, é um estado médio. Mediocridade, médio. Entendeu como funciona? Então, mediocridade não é nada mais, nada menos do que um estado médio. Portanto, uma pessoa medíocre é aquela que vive na onda da maioria.
É o famigerado povão. A galera, todo mundo está fazendo, então vou fazer também. Então isso é medíocre, é médio assim, você não é nem... A mediocridade está entre o bom e o ruim, então está no meio, entre o criativo e o não criativo, entre o forte e o fraco, então a pessoa está sempre ali no meio disso. E viver conforme a média das pessoas é um cativeiro mental, que nos aprisiona sem a gente perceber. É a famosa zona de conforto. A mediocridade é a famosa zona de conforto. É você estar ali, tipo, só Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e você vai deixando, e a vida vai levando você, e você vai seguir no baile. E, sabe, e é uma coisa assim, a zona de conforto, como o próprio nome já diz, é uma vida confortável. Sabe, você não precisa tomar decisões, você não precisa pensar. Tipo, todo mundo está fazendo isso, então vamos fazer também. Está todo mundo indo para lá, então eu vou para lá também. Eu nem me pergunto para onde que nós estamos indo, mas vamos. Está todo mundo repostando isso nos stories, então vou repostar também. Então segue lá. Está todo mundo falando sobre isso, todo mundo usando... Lembra da época do overboard? É que o povo mais velho assim não lembra tanto, mas como a gente é jovem, a gente se identifica no overboard. Que é todo mundo está indo e vai. Para os velhos, lembra do power balance? Da pulseirinha? Vocês lembram? Lembra sim. A Tati lembra que eu sei. E assim, gente, então, isso é a galera, então é o povão, tipo, é a zona de conforto. Você está ligando para tudo, você está fazendo, você não precisa tomar decisões, você não corre o risco de errar sozinho, porque como você está indo com a galera, se todo mundo errar, vamos... eu errei também, então, tipo, vamos seguindo em frente, sabe? O que acontece é que você acaba colhendo os mesmos frutos do que todo mundo, porque você está fazendo a mesma coisa que todo mundo. E muitas vezes a gente tem a coragem de chegar para Deus e culpar Deus porque a gente não tem os nossos sonhos realizados. Mas a gente faz o quê? A gente só segue o fluxo da galera. A gente só segue o fluxo. Então, esse tipo de pessoa, uma pessoa medíocre, no trabalho, o que ela é? Ela é média. Ela não procura ser o melhor no trabalho. Uma pessoa medíocre nos estudos, ela não procura ser a melhor pessoa nos estudos. Ela vive uma vida empurrando com a barriga. E nesse ponto, você já deve estar se perguntando assim, nossa, eu acho que talvez eu seja medíocre. Ou você deve ter vindo na sua cabeça, fulano é medíocre. É mesmo. Por quê? Porque a gente começa a observar a situação e fala, nossa, eu conheço uma pessoa assim. Ou talvez, nossa, será que eu sou assim? Será que eu sou assim? Tipo assim, sou mais ou menos, assim, mais ou menos, e vai indo, e vai seguindo, e deixa o fluxo correr. Você fala assim, nossa, Guilherme, mas isso é um mal do século. A geração é assim, todo mundo é medíocre, todo mundo está indo no mesmo. E eu vou dizer uma coisa para você. A mediocridade não é um mal do século. Pelo menos não só desse século. Mas ela está inserida na nossa sociedade há muito mais tempo do que a gente, às vezes, imagina ou percebe. E por isso eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês, lá no livro de Gênesis, no capítulo 4. Se você não tem Bíblia, olha aí para o seu amigo do lado, veja se ele tem ou não tem, para você dar aquela ajudada. Gênesis é bem fácil encontrar, porque é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 4. Gênesis 4, e nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 3, a gente vai ler do 3 ao 7, se você está com o seu celular, eu vou ler na NVT, se você quiser igual a mim, eu vou ler na NVT, Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 3, diz o seguinte: no tempo da colheita, Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e a sua oferta.
mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta e à sua espera e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Nesse texto nós temos dois personagens, e esses dois personagens eles são irmãos, Caim e Abel. São os filhos de Adão e Eva, aquele que você provavelmente já deve ter ouvido falar, que são os primeiros homem e mulher da história da humanidade, Adão e Eva. Então, eles tiveram dois filhos, Caim e Abel. E qual é o contexto desse texto que eu acabei de ler para você? Existiam formas diferentes de você se adorar a Deus, diferente de hoje, assim, que a gente vem aqui, a gente canta, a gente ouve a mensagem, a palavra. Naquela época não existia. Então a forma que eles tinham de adorar a Deus, de agradecer a Deus, de pedir perdão pelos seus pecados, era queimando animais. Então você entregava o animal lá no altarzinho, queimava aquilo, e Deus recebia esse holocausto, né? essa adoração deles. E o que aconteceu aqui? Chegou numa época onde eles precisavam ir fazer essa adoração. O que Caim fez? Foi lá e falou assim, preciso adorar, vai esse aqui mesmo, e bota lá, queima lá para ver o que vai acontecer. Abel, por sua vez, olhou, e como o texto que a gente acabou de ler, ele olhou e falou assim, qual é o melhor? Eu vou separar o melhor e vou entregar o animal mais puro, o animal mais perfeito que tem, o meu melhor animal, sabe, o mais lindo de todos, e é esse que eu vou entregar para Deus. Naturalmente, como a gente acabou de ler, o que aconteceu? Deus recebeu o holocausto de Abel. E o que ele falou para Caim? Ele não aceitou a oferta de Caim. E Caim ficou assim, pistola. Caim ficou, não acredito, como assim? E Deus vai lá e explica para Caim o porquê que ele não aceitou. E ele diz assim, né? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não o fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas você é quem deve dominá-lo. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas Mário Sérgio Cortella, ele diz uma coisa sobre a mediocridade. E ele fala assim, mediocridade é uma vida miojo, que não tem processo, não tem avanço e não tem muito sabor. Ou seja, é exatamente a vida de Caim. E é interessante que Deus explica o porquê isso. Então, aqui nós temos dois personagens, e um deles representa a vida miojo, que é uma vida sem processo, é uma vida que não tem avanço e não tem muito sabor, que é exatamente o que é um miojo. Gente, não tem processo, você bota lá, esquenta, pega, e se você experimentar o de carne, talvez você vai achar que não tem gosto nenhum. Por mais que você ponha pouquinha água para render, mas não vai. E no verso 7, ele explica de novo, olha lá, o pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Então Deus está dizendo o seguinte, quando você faz o certo, fazer o certo é você trazer o melhor. Não fazer o certo é você ser medíocre, é você ser mediano, é você resolver assim, e vai assim mesmo, sabe? E eu quero dizer uma coisa para você, Deus, Ele não te deu uma vida para ela ser vivida sem uma relevância, sem um propósito, ou até mesmo sem sal. Mas existe algo dentro de nós que está lá desde o dia que a gente nasceu, que dificulta a gente de querer dar o nosso melhor em todos os momentos, que impede muitas vezes a gente de dar o nosso melhor, e força, e faz com que a gente queira ficar na mediocridade. Gente, faz o que dá e segue o baile. A mediocridade é quando você tem condições de fazer melhor,
mas você escolhe fazer menos, por diversos motivos. E o que faz a gente fazer isso? Qual é o movimento, o que acontece com a gente, que eu falei para você que a gente nasce com aquilo, com essa coisa que não deixa a gente naturalmente dar sempre o nosso melhor. E ele tem um nome, essa coisa, esse movimento. E a Bíblia diz que isso que impede a gente chama pecado. E é interessante que o capítulo antes, Gênesis 3, se você volta lá, ele descreve a rebelião do homem contra Deus. Isso que é o pecado, é o homem ele se rebelar contra Deus. Porque até o capítulo 3 de Gênesis, estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Não existia pecado, não existia desobediência, não existia mentira, não existia gente matando gente, não existia mediocridade. Até o capítulo 3 não existia trabalho mais ou menos, atitude mais ou menos. E então o homem ele resolve se rebelar contra Deus. Ele diz assim: quem toma conta da minha vida sou eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. E se você ler lá no capítulo 3, vem a serpente, Satanás, joga um papinho, e eles vão lá e comem do fruto do bem e do mal. E é neste momento que o pecado entra e faz parte da vida. Então, nessa parte da história de Caim e Abel, já existia o pecado. E ali nós temos duas pessoas que tinham o pecado, que era Caim e Abel, e você tem dois desfechos diferentes daquilo. E então, o que eu quero dizer para você hoje, a Bíblia deixa claro que todos nós cometemos pecados. Todos nós fazemos coisas erradas, com certeza. Se você parar e pensar aí por 30 segundos, você com certeza vai lembrar de alguma coisa que você fez que você sabe que é errado. Alguma coisa que você fez que você sabe que, se Deus fosse analisar isso, ia falar, talvez acho que isso não ia passar. Por quê, gente? Porque o pecado, ele gera uma vida sem processo, uma vida sem avanço e uma vida sem muito sabor. Ou seja, uma vida miojo. O pecado faz com que a gente tenha uma vida miojo, uma vida medíocre. E talvez um dos motivos que nos impulsionam, que faz com que a gente viva a mediocridade, sabe qual é? É o medo que a gente tem de se envolver. Pensa aí numa atitude sua, que você foi medíocre, que você foi mais ou menos. Com certeza você vai chegar na conclusão que você foi medíocre porque você tem medo de se envolver naquilo. E é interessante porque as coisas espirituais, elas causam medo na gente. Elas causam medo nas pessoas. Deus assusta às vezes algumas pessoas. A gente vai conversar e as pessoas elas ficam assustadas com Deus. Porque Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é o criador de todas as coisas, Ele é o controlador de todo o universo. E Deus, Ele não é uma projeção de uma pessoa boa. Ele é a excelência. Ele é a bondade. E muitas vezes isso causa um medo na gente. Um medo de se envolver. Falar assim, eu acho que eu não vou começar a ir muito na igreja. Eu acho que eu não vou começar a me envolver e querer conhecer a Deus. Então, se for uma vez por mês, já está bom. Entra lá, faz coisas e sai. Existe um medo da gente se aproximar de Deus. Sabe por quê? Porque lá no fundo do nosso coração, a gente sabe que se envolver com Deus pede de nós um afastamento das coisas que a gente julga que são prazerosas. A gente não quer se envolver com Deus, porque a gente sabe que em algum momento a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente falou para o nosso coração que é bom fazer. Muitas vezes estamos escravizados por pensamentos como esse que eu acabei de falar para você.
por pensamentos medíocres que são gerados pelo pecado. O pecado em nós gera a mediocridade. O pecado em nós gera a mediocridade. Um estilo de vida de falta de comprometimento. Porque quando você deixa de ser medíocre, você começa a se comprometer com aquilo. Você começa a se envolver com aquilo. E uma vida de falta de comprometimento é resultado simplesmente da influência do pecado. O pecado não quer que você se envolva com essas coisas. Ele quer falar, viu, fica aí. Viu, não vai adiantar nada. Para que você vai se matar para fazer? Para que você vai se dedicar para estudar um monte? Viu, cara, só vai. Viu, ficou 2 anos na pandemia, ninguém sabe mais nada, só segue o barco. Viu, por que você tem que limpar muito bem o seu quarto, só dá aquela dobradinha assim, aquela enganada que já está bom já. Tipo, já passa. Esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento é gerado pelo pecado que habita dentro de nós. Que faz com que... E é uma zona de conforto. Por quê? Porque eu não tenho que fazer esforço para aquilo. E às vezes quando eu faço esforço é assim, né? Só um pouquinho, né? Evitar a fadiga. E a inveja, ela vem de uma mentalidade medíocre. O orgulho vem de uma mentalidade medíocre. Os ciúmes vem de uma mentalidade medíocre. E daí você fala assim, Guilherme, eu entendi já sobre a mediocridade, eu entendi que eu muitas vezes sou medíocre, por quê? Por causa do pecado que habita em mim, mas e daí? Eu faço o quê? Como que eu mudo? Como que eu saio dessa vida medíocre e vou para uma vida excelente? O que vai fazer tudo isso mudar é a sua decisão. E eu não estou dizendo para você que é uma mágica aqui. Decidi que agora não vou ser mais medíocre. Pronto, não sou mais medíocre, dou melhor em tudo. Não. Mas começa com uma decisão. E é nesse ponto que eu quero apresentar para você Abel. Se você voltar lá no texto, ele diz assim: Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. Viver uma vida acima da mediocridade é viver, pensar e realizar coisas com excelência. É viver, pensar e realizar coisas com excelência. Abel, ele sabia que para Deus tudo tem que ser o melhor. Porque ele entendia que não é sobre quando ele deve ser excelente, mas é para quem é a sua excelência. É para quem que está sendo direcionado essa excelência. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele merece o nosso melhor, porque Ele é um Deus que Ele não só cobra, não só pede o impossível. Às vezes a gente não faz isso. Você está falando isso porque você não sabe como é estudar naquela escola. Você está falando isso porque você não trabalha com o meu chefe. Você está falando isso porque você não tem a mãe e o pai que eu tenho. Muitas vezes a gente começa a fazer isso. A gente começa a se questionar. E Deus, Ele não só cobra, Ele não só pede o impossível, mas Deus é um Deus que é perto, é um Deus que é de perto, é um Deus que quer estar com você todos os dias. Deus é um Deus de relacionamento. Diferente de muitos deuses que a gente vê por aí, né, da mitologia grega. Você que gosta, você provavelmente já deve ter lido isso, né, que os deuses da mitologia grega é assim, eles cansam, mata todo mundo, né, esmaga, queima. E o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, Ele criou a gente, nós somos criados para que exista uma relação. Deus, Ele quer se relacionar. Só que o pecado,
A rebelião do homem fez com que criasse uma barreira, e essa barreira impede o relacionamento de Deus com o homem. E Deus, ele olhou essa situação, e ele falou assim: cara, o homem nunca vai conseguir resolver esse problema sozinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar resolver. Quem vai resolver sou eu. E daí você pergunta assim para mim: mas por que eu devo dar o meu melhor? Por que eu devo não ser medíocre? O que me motiva a isso? O que eu ganho em não ser medíocre? E eu gosto da resposta. Sabe o que você ganha em não ser medíocre? Nada. Você não ganha nada. Você não ganha nada em não ser medíocre. Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Porque agora a gente não vive por ambição. Quando a gente entende o que Jesus fez por nós, quando a gente entende que nós somos pecadores, que nós estamos afastados de Deus, e Jesus morreu numa cruz por nós, a gente não é excelente por ambição, mas nós nos tornamos excelentes por gratidão. Nós damos o nosso melhor em tudo que a gente faz, como forma de agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não deu qualquer coisa para nos livrar do nosso pecado. Deus não estava lá no céu com todos os seus anjos e fez assim, ó: você anjo, desce lá e resolve isso para mim, rapidinho, 30 aninhos, passou. O que é 30 anos para quem está na eternidade? Vai lá e resolve. Não. Sabe o que Deus fez? Deus olhou no céu e falou assim: você, Jesus, o meu único filho, o melhor desse céu aqui, é Ele que vai pagar o preço. Jesus foi o melhor de Deus para nós. E é por isso que a gente faz as coisas com excelência. É por isso que a gente tem uma vida de excelência. Por quê? Por gratidão a Deus. É por isso que você estuda e você dá o seu melhor no seu estudo. Você tira excelentes notas. Não é por ambição, mas é por gratidão a Deus. É por isso que você chega aqui num sábado de muito calor, 5 horas da tarde, e fica até 7h30, passando música, e toca de novo, e faz de novo, e muda a música, e faz. É isso, é a gratidão a Deus. E nós vamos ficar aqui passando até ficar melhor, é o melhor que a gente pode dar. Por quê? Por gratidão a Deus. É por gratidão a Deus que a gente dá o nosso melhor na nossa casa. Não, já que vai limpar o quarto, bota a música e faz a faxina decente, né? Eu participei de um grupo missionário que a gente viajava o Brasil inteiro apresentando uma peça, 2 peças de teatro, na verdade, de música. E eu acho que a gente apresentou cada peça mais ou menos umas 110 vezes no ano. E fazer 110 vezes a mesma coisa durante todos os dias no ano, cara, chega uma hora que é difícil. E para você pôr na mediocridade, tem dia que você sobe no palco, você se apresenta e você nem lembra. Gente, que música que eu acabei de cantar? Ah, tá, essa música.
E tinha uma menina lá que estava no grupo que eu achava excepcional o que ela fazia. Toda vez que acabava a apresentação, ela chegava para mim e falava assim: ei, líder, sabe o que eu fiz hoje? Dei o meu melhor. E ela falava isso todos os dias. Quando ela não falava, ela me mandava uma mensagem: ei, líder, dei o meu melhor hoje. E eu achava aquilo fantástico, porque ela entendeu que ela precisava dar o melhor. Não importa quantas vezes você vai fazer, não importa o que você vai fazer, não importa como você vai fazer. Quando a gente reconhece Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, a gente dá o nosso melhor, a gente vive uma vida de excelência, não por ambição, mas por gratidão a Deus. Olha para o seu coração, e eu quero dizer uma coisa para você: você é especial para Deus. A sua alma, ela é tão preciosa que Jesus pagou o alto preço por você. Jesus pagou o alto preço por você. Deus sacrificou o melhor dele por você. E agora eu pergunto para você o seguinte: a sua vida, até hoje, até esse momento, é legal o miojo? Tenho certeza que toda vez que tu olhar um miojo, tu vai pensar: putz, será que a minha vida... E como que só o Evandro não gosta de miojo, então o resto do povo vai tudo olhar e vai falar assim... Quando você estiver fazendo miojo, fala assim: nossa, será que a minha vida está sendo sem processo? Um gostinho assim, mais ou menos. E é incrível como quando você começa a ler a palavra do Senhor e você lê aquele texto dizendo que nós somos o sal e a luz da terra. Gente, Deus não criou você para você ser, sabe? Deus criou você para você ser o sal. Gente, já comeu comida sem sal? Pesado, né? Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Deus não criou você para você não ter gosto de nada. Deus criou você para ser o sal da vida das pessoas. Deus criou você para mostrar para as pessoas o que é ser excelente na sua escola. É você fazer tudo com excelência. Falar assim: não, gente, isso aqui não está bom ainda, nós vamos fazer, porque a gente pode fazer melhor. E é isso que Deus espera de você. Deus espera quando você está lá esfregando no chão do banheiro, fala assim: cara, não está bom ainda, vamos se dedicar aqui, ó. Valeu, Deus. E manda bala. É para isso que nós somos criados. Deus criou você para você chegar no seu trabalho e você dar sempre o seu melhor, você ter ideias, de você pensar para frente. E, gente, não é fácil dar o nosso melhor, porque muitas vezes as pessoas, elas encaram isso como ambição, como você quer passar por cima. E é daí que vem a oportunidade de você explicar e falar assim: sabe por que eu dou o meu melhor aqui no meu trabalho? Porque eu creio numa vida de excelência, e eu não faço por ambição, mas eu faço porque eu agradeço a Deus pelo que Ele fez por mim, porque Deus deu o melhor dele para mim. Deus deu o melhor dele. Já parou para pensar? Você daria... Pense em alguém que você ama muito, 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 assim, ó, a primeira pessoa que vem na cabeça. Você daria essa pessoa para morrer no meu lugar? Para me salvar? Uma outra coisa: você daria essa pessoa que você ama para morrer pelo Bolsonaro? Deixa eu falar uma coisa para você. Deus deu a pessoa que Ele mais ama na vida, o melhor dele. Deus, Ele entregou Jesus para morrer por mim, por você, pelo Bolsonaro,
qualquer outra pessoa do mundo aí. Deus deu o melhor. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Que você saia daqui pensando na sua vida e falando assim: será que as minhas ações têm feito ter uma vida miojo? Ou você tem uma vida capelete? Já fez capelete na sua vida? Uma massa italiana recheada, que você tem que preparar a massa, você tem que fazer a massa, você tem que ficar dobrando fechando, você tem que ir lá preparar o molho que você vai colocar, o recheio que você vai colocar. Daí você aproveita que já está fazendo tudo isso, daí você arruma a mesa, daquele prato que a mãe nunca deixa usar, sabe? Que é para visita, a mãe nunca vem visita, então fica lá parado. Aquele copo que não pode usar nunca, que para mim não faz sentido isso, mas tudo bem. Não, vamos pôr esse copo aqui. Não estou dizendo que você tem que fazer isso todo dia na sua casa, mas se você quiser fazer, faça. Uma vez, eu acho que foi o pastor Arthur uma vez que falou para mim isso, desse negócio da louça, de ser bonito, e ele falou assim: a gente tem que usar todo dia, porque a gente tem que dar o nosso melhor. Porque as pessoas que estão em volta são as pessoas que a gente ama. E vai desde as pequenas coisas até as coisas grandiosas. Quando você está aqui para cantar, você vai lá, você estuda a música, você prepara. Quando você precisa fazer um trabalho na escola, você vai lá, você estuda, prepara, você treina. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem uma vida medíocre, sua vida fica um pouco sem sal, sem tempero, muito gosto, sem processo, sem avanço, a vida não vai para frente. Mas quando você tem uma vida de excelência, eu acho fantástico isso, porque todas as coisas em volta na sua vida começam a melhorar. Os seus relacionamentos começam a melhorar, as suas oportunidades de trabalho começam a melhorar, as suas oportunidades na escola, o seu relacionamento com os seus pais. É fantástico isso. Que eu falei para você, tudo começa com uma decisão. Deus, chega da vida medíocre. Chega, miojo agora só para quando eu estiver com vontade. Jesus está convidando você para uma vida excelente, através do amor e do sacrifício dele na cruz. É isso que Jesus está convidando você nessa noite. E esse amor, ele não se compra. Esse amor, ele não se merece. Esse amor que Jesus oferece, não é porque você tem uma vida excelente que você merece esse amor. Esse amor se ganha, e esse amor de graça você recebe. Olha que demais isso. Jesus está oferecendo algo que você não precisa, você não merece, não precisa fazer nada para merecer. E quando você direciona seu pensamento para isso, olha como fica mais fácil ter uma vida excelente. Porque daí você começa a ver tudo isso que Jesus fez. Eu gosto muito de falar isso. Jesus, quando ele veio para a terra, ele não veio para, pronto, morreu na cruz. Imagine o Deus Todo-Poderoso, que criou tudo o que existe, ficar desse tamanho aqui, ó, esperar 9 longos meses dentro da barriga de uma mulher. Daí nasceu, né? Imagine Deus, cara, Deus, ter que esperar Maria entender, acho que Jesus está com fome, preciso resolver isso. Imagine o Deus, está lá, ele esperou.
Imagine Deus ter que esperar alguém vir até Ele e falar: olha, a língua que a gente fala chama hebraico, e agora eu vou ensinar para você as letras do alfabeto hebraico, porque assim você vai conseguir se comunicar e você vai conseguir escrever. Você está vendo a excelência que Deus deu em tudo que Ele fez? Jesus passou por todos os processos e foi excelente em todos eles. Então, quanto mais informações a gente tem, conforme a gente se relaciona com Deus, mais fácil é ser excelente. Porque você começa a ver que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que se importa com você. É um Deus que quer estar junto com você na hora do perrengue, que você está lá estudando para a prova, e você fala assim: cara, o que eu estou fazendo? Passei por isso essa semana, mas Deus foi fiel, deu certo. Então, gente, é isso que eu queria trazer para vocês. Nós não movemos por ambição, e nós movemos por gratidão. Enquanto o grupo de louvor sobe aqui, queria pedir para você fechar seus olhos agora, e que você pensasse em tudo isso que foi falado, e tentasse direcionar sua mente para pontos da sua vida que você precisa, que você sente que você está miojo. Assim, nossa, cara, preciso ser excelente nessa área. E nesse momento você pode orar e falar com Deus, falar assim: Deus, me ajuda, sabe, me ajuda a não ser mais medíocre nos meus estudos. Ajuda eu não ser mais medíocre nos meus relacionamentos com os meus pais, eu ter intencionalidade. Me ajuda a não ser mais medíocre na igreja e a começar a usar os meus dons e os meus talentos para servir ao Senhor. Porque eu estou sentado aqui e eu sei fazer tanta coisa, eu sei fazer uma coisa que eu poderia servir à igreja, e eu estou aqui sentado e não estou fazendo nada, então eu estou sendo medíocre na minha vida na igreja. Senhor, nós estamos aqui nessa noite para pedir que o Teu Espírito Santo abra os nossos olhos e ajude a gente a enxergar, cada um aqui, enxergar onde nós estamos sendo medíocres na nossa vida, aonde, em quais situações do nosso dia a dia, desde as coisas mais simples até as coisas grandiosas e mais visadas. Ajuda a gente a se localizar, a pegar esses pontos e nos dar forças, porque nós sabemos que a gente só consegue tomar essa decisão, a gente só consegue ir para frente, a gente só consegue viver uma vida de excelência se nós temos Cristo ao nosso lado. Toca nos nossos corações, ó Deus. Seja o Senhor da nossa vida, dos nossos dias, e que a nossa vida de excelência não seja por ambição, por querer mostrar, por querer sempre mais, por querer dinheiro, por querer status, por querer reconhecimento, que não seja sobre isso, mas que a nossa vida de excelência seja por gratidão, que a gente possa dar o nosso melhor no trabalho, em casa, na internet, no WhatsApp, na rua, na igreja, porque nós agradecemos o Senhor. Então tira, ó Deus, esse sentimento, esse pensamento de excelência por ambição, ó Pai, e dá-nos um pensamento de excelência por gratidão, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.